Olá, quinto ano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa última aula de português da semana, tá? Encerrando mais uma semana, graças a Deus. Espero que estejam todos bem. Vamos lá abrir na página 50 do livro de português. Nós vamos aí ter uma breve revisão sobre substantivos e pronome pessoal. Lembrando, é uma revisão, então nós só vamos rever algumas coisas. Bom, nós sabemos que tudo o que nós vemos, tocamos, sentimos tem um nome. E aqui nós temos o substantivo, que é a classe de palavras que dá nome a pessoas, animais, plantas, objetos, lugares, dias da semana, meses e sentimentos. Substantivo é tudo o que nomeia as coisas em geral. É tudo o que pode ser visto, pego ou sentido. Substantivo é tudo o que pode ser precedido de um artigo. Então, vamos lá. Nós temos a classificação. Substantivo comum é aquele que designa os seres de uma espécie de forma genérica. Por exemplo, pedra, computador, cachorro, homem, caderno, nós não especificamos, tá? Nós só sabemos que é de uma determinada espécie. E agora sim, nós temos o substantivo próprio, que é aquele que designa um ser específico, determinando, individualizando, por exemplo, você. O seu nome é um substantivo próprio. O meu nome, Janara, é um substantivo próprio. O nome do nosso país, Brasil, substantivo próprio. O nome do nosso estado, Maranhão, substantivo próprio. E aqui nós temos alguns exemplos: Max, Londrina, Dilson, Esté. O substantivo próprio sempre deve ser escrito com letra maiúscula. E isso nós já vimos em anos anteriores também. Temos o substantivo simples. É formado por um único radical. Olha, gente, já estudamos sobre radical na sala de aula, prefixo e sufixo. Vamos lá. Temos pedra. Deixa eu só colocar aqui para arriscar. Temos pedra, pedreiro. Vamos ver até onde a palavra se repete. Ó. Então, esse é o radical da palavra. Temos jornal e temos jornalista. Até onde a palavra se repete. Ó, esse é o radical da palavra. Poderíamos colocar um exemplo? Poderíamos. Borracha. Até qual outra palavra nós poderíamos colocar derivada de borracha? Borracharia. E aí nós veríamos até onde a palavra se repete. E aí esse é o radical da palavra. Então, seria substantivo simples. Temos o substantivo composto. É composto o substantivo formado por dois ou mais radicais. Olha só: pedra, sabão, homem, rã, passatempo, e não necessariamente precisa ter hífen, tá? Pode ser uma palavra só, porém eu tenho aqui dois radicais, duas palavras diferentes, ok? Temos o substantivo coletivo. É coletivo substantivo no singular, que indica diversos elementos de uma mesma espécie. Vamos lá. Para a abelha, nós temos o coletivo enxame, cortiço, colmeia, certo? Então, esses são alguns exemplos. Para acompanhante, comitiva, cortejo, séquito. Para alho, nós temos, quando entrelaçados, réstia, enfiada, cambada. Para classe, quando eu digo, olha classe, eu já sei que eu estou falando de alunos. E para animais em geral, nós temos vários aqui, né? Temos aqui, por exemplo, manada de cavalgadura, já sei, né, que se refere a animais que cavalgam. Quase não sai, gente. Vamos lá.
Temos alcateia para os ferozes ou selvagens e assim por diante, como os exemplos aí. Dependendo, né, da região, da fauna, enfim. Vamos lá. E também agora vamos falar sobre os pronomes, porque a revisão é substantivo e pronome pessoal. Como eu estou dizendo, já falei agora, temos os pronomes pessoais, que são a classe de palavra usada no lugar de um substantivo. São palavras que servem para substituir um nome, que é o substantivo. Olha um exemplo aí. Maria foi ao parque cedo. Ela estava bem disposta. Quem é ela, gente? Ele está se referindo a Maria. Olha, para que existem os pronomes, tia? Para que um texto não fique repetitivo. Quer ver um exemplo? Maria foi ao parque cedo. Maria estava bem disposta. Qual a necessidade de eu repetir 2 vezes o nome dela? Nenhuma. Então, para isso existem os pronomes pessoais. E eles são aqueles a quem se referem a um ser especificamente. Mais um exemplo. Ricardo ainda não chegou. Ele está na casa de Rita. Gente, ó, é um pronome pessoal porque se refere a um ser especificamente. Os professores nos orientaram corretamente. Orientaram a quem? A eles, né? E dá essa ideia de seus alunos, tá? Então, se referem a seres especificamente. Esses pronomes, eles são divididos em pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Substituem nomes e indicam as pessoas do discurso, ou seja, da fala. Vamos ver um exemplo. No livro de vocês, tem os pronomes pessoais, porém, não especifica quem é do caso reto e quem é do caso oblíquo, tá? Mas aqui eu trouxe especificando para vocês. São os pronomes que substituem os nomes, seres que, em uma frase, executam a ação. Vamos lá, o do caso reto, pessoal, ele executa uma ação. Olha um exemplo. Clara amou Tiago. Ela amou muito. Olha só, quem amou muito? Quem é ela? Clara. E aqui, ó, o artigo está se referindo a quem? Ao Tiago, tá? Então, aí, ela está executando uma ação. E aqui são eles, ó. Primeira pessoa, nós temos o singular e o plural. Eu e nós. Segunda pessoa, singular tu, plural vós. Terceira pessoa, singular ele, plural eles. Esses são os pronomes do caso reto. Temos os pronomes do caso oblíquo, que são os pronomes que utilizam para indicar as pessoas do discurso, ou seja, da fala, que recebem alguma ação. Percebam aqui a diferença do exemplo. Laura falou comigo sobre o acidente. Quem executou a ação, gente? Foi Laura, não foi essa pessoa aqui, tá? Ela executou a ação para essa pessoa. Antônio entregou a ti o discurso. Ó, quem executou a ação? O Antônio. Portanto, os pronomes do caso oblíquo são os que estão aí no livro de vocês. Olhem lá na página 50, tem um quadradinho. E aí tem primeira pessoa, mim, comigo. Conosco, te, contigo, convosco, a, o, se, li, se, consigo. Esses são os pronomes do caso, os pronomes oblíquos, tá bom? Mas alguma dúvida até aqui? Lembrando que é uma revisão. Ok? Então, nós concluímos por aqui. E lembrando que vocês irão responder páginas 50 e 51. Qualquer dúvida, eu estou no grupo no WhatsApp, né? Nós vimos aqui
coisas que nós já tínhamos estudado em anos anteriores, então não há por que ter dúvida. Qualquer dúvida, reveja a aula, ok? Então, um ótimo final de semana, que Deus abençoe vocês e até segunda. Beijos!